jogador, volante inclusive, Samuel Venâncio, recuperado da Covid-19. Bom dia para você, Samuel. Bom dia, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 11h37, exatamente isso. O Léo foi o primeiro e o doutor Daniel Baumfeld, numa conversa aqui com o Thiago Reis na Itatiaia, explicou o caso do Léo, que seria uma espécie de falso positivo. Deu positivo, estava assintomático, a esposa com resultado negativo, e aí passou-se um tempo, o Léo fez o teste negativo. Esperou mais alguns dias, outro teste negativo, liberado para voltar. E o Jean testou positivo para Covid-19, ficou um tempo em isolamento social, se recuperando. Depois de alguns dias, fez o teste e ainda seguia com a Covid-19. E nos 2 últimos testes, aí sim, resultados negativos. O Jean totalmente recuperado da Covid-19, de volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Fica faltando o atacante Vinícius Popó. Lembrando que aquele protocolo médico que é seguido pelo Cruzeiro, ele precisa de um tempo, né, para se testar o jogador novamente, aí dá negativo. Espera mais alguns dias, faz outro. Somente com 2 resultados negativos, o atleta pode retornar às atividades. Então o Jean reapareceu na Toca em total segurança com este rígido protocolo seguido no departamento médico do Cruzeiro. E o técnico Anderson Moreira comemora, né? Porque é mais um jogador aí para os trabalhos táticos que devem acontecer ao longo desta semana, já que os treinamentos agora são com todos os atletas no mesmo horário, sem grupos divididos. Daqui a pouco outras informações importantes do Cruzeiro. 11h39, Pedro Bicalho, jovem volante, está conosco aqui no Rádio Esportes, produção do YouTube oficial do Cruzeiro, canal Cruzeiro Oficial, e ele começa falando sobre a trajetória dele, a história dele para chegar no profissional do Cruzeiro. Fala, Pedro. Cheguei no Cruzeiro, tinha 13 anos, do sub-13 pro sub-14, né, no pré-infantil. Daí passei esse tempo até o profissional, dos 13 aos 18 anos. Depois da copinha desse ano, subi pro profissional, consegui fazer alguns jogos com o professor Adilson. Ele também fez uma avaliação da primeira parte da temporada neste primeiro ano no profissional. Foi bom, para ser um jovem, tenho muito que aprender ainda, a melhorar, mas consegui fazer alguns jogos bons, consegui fazer um gol já contra o Uberlândia, mas com certeza tem que melhorar bastante. Pedro Bicalho aproveitou para relembrar o primeiro gol marcado com a camisa do Cruzeiro. Esse gol foi o Everton, estava pela esquerda, ele fez uma virada de jogo pro Maurício, só que ela foi um pouco forte. Então o Maurício, meio desequilibrado, ele cabeceou pro Moreno, que deu um toquinho por cima do zagueiro e eu entrei no lugar dele na área, ele tocou para trás e eu fiz o gol. Ele também disse sobre como é a convivência com os mais experientes no dia a dia na Toca da Raposa 2. Tem sido muito boa. Eles falam bastante com nós, dão muito, como posso falar, eles passam a experiência deles para nós, atalhos dentro do campo, o que a gente pode fazer para ser mais rápido, essas coisas. Pedro Bicalho disse também sobre este período de preparação maior do que o normal na Toca. Cara, é muito bom, né? Que a gente vai, querendo ou não começando do zero, né? Mas começando todo mundo junto, ainda mais com o professor Anderson, mostrando a forma de jogo dele. E eu acho que vai dar muito certo sim, cara. Todo mundo no mesmo nível, acho que tem bastante coisa boa para acontecer esse ano. Ele comentou também sobre a expectativa para a retomada dos jogos oficiais. Eu acompanho sim, cara, mais o campeonato alemão, mas com certeza dá uma ansiedade sim de querer voltar a atuar, poder voltar a entrar no Mineirão, mas precisamos pensar na saúde de todos, né? Quando liberarem,
a gente vai estar pronto para voltar a fazer o nosso melhor. Pedro Bicalho também comentou sobre o auxílio de Célio Lúcio, ele que é auxiliar técnico fixo e trabalhou com o jogador na base. O Célio, ele vem nos ajudando muito. A gente tem várias conversas, ele falando que tudo que a gente aprendeu um pouco na base, a gente tá evoluindo aqui no profissional, né? Que ele fala pra mim sempre conversar com os meninos que estão lá embaixo também, pra sempre trabalhar firme, né? Por causa que aqui é mais um complemento do que de lá, né? Mas ele tem uma importância fundamental, nos ajuda, nos dá conselho também, porque foi um ex-jogador também. Pedro Bicalho falou sobre a versatilidade em campo e em quais posições ele pode atuar. Então, cara, cheguei no Cruzeiro jogando de meia mais avançado, daí na época do Sub-17 me recuperaram um pouco para segundo volante, Sub-20 joguei de primeiro volante também, fazendo a saída de bola, também no Sub-20 joguei de lateral. Eu acho muito bom essa versatilidade, porque posso demonstrar meu trabalho em diversas funções. Muito bem, 11h43, tá aí o jovem Pedro Bicalho, que deixou uma ótima impressão nos jogos em que teve oportunidade, e o Anderson Moreira manteve, né, o volante no elenco profissional. Alguns atletas do Sub-20 acabaram descendo para o time do técnico Rogério Micali. Informações importantes sobre o Cruzeiro. Jonathan Robert, o Grêmio solicitou o retorno, a comissão técnica, a diretoria do Cruzeiro em consenso aceitou o pedido, liberou o atleta, não faz mais parte do elenco. Rafael Santos, lateral esquerdo. Falamos aqui que o setor está inchado no Cruzeiro. Está indo para Chapecoense, em empréstimo de uma temporada. Como o Cruzeiro deve buscar mais um lateral esquerdo, outro da posição deve sair. Tem 3 ainda: Patrick Bray, Marcelo Hermes e o João Lucas. Isso vai dando aquela enxugada no elenco, porque outros reforços vão chegar. E o Anderson, ele foi muito claro aquele dia na Itatiaia, Júnior Brasil, que não precisa de um elenco tão cheio, porque ele tem uma base qualificada com o Rogério Micali. Quando precisar, ele pode buscar no Sub-20. Então outras saídas devem acontecer para o Cruzeiro ter um fôlego aí para contratar, pensando na retomada do futebol, Brasil. Bom dia. Contratações pontuais. Bom dia, Samuel. Grande abraço para você. Pansieri, meu parceiro aqui, eu também parceiro dele de Rádio Esportes. Um abraço a todos. Ô Samuel, essas saídas têm que acontecer, principalmente jogadores que não somam. O Jonathan, voltando pro Grêmio, ele pouco somou, havia até uma expectativa, não conseguiu fazer nada de diferente. Outros jogadores também que vieram buscar no Cruzeiro a redenção, a reabilitação e não conseguiram mostrar muita coisa. João Lucas não, ele veio, entendo que um erro de contratação, não havia muita expectativa em cima do histórico dele. Quando a gente olha ainda outros jogadores que pouco somaram, então sim, tem jogador para sair, não tenho a menor dúvida com relação a isso. A base, essa sintonia com o Micali é muito importante, muito boa. O Cruzeiro tem bons meninos, como o Micali, que falou há pouco. O Pansieri está concordando, é um bom jogador, tem um poderio, uma chegada muito boa, é um jogador versátil também, disponível, quer crescer. E Pansieri, tendo uma base que você tem talento, você precisa lançar também sem ser em fogueira, porque o jogador tem que entrar numa boa. Por isso essas contratações do Cruzeiro são também importantes, para você ter um time cascudo e no momento que você precisar, aí sim a qualidade desse menino, não entrando numa fogueira, pode somar ao time. Os altos e baixos dos jovens são altos e baixos normais em um jogo, né, Brasil? Dá pra falar isso. Aquilo que a gente fala, quando chega um jogador já rodado, esse é cascudo, e ele pesa, às vezes ele até compensa a limitação técnica com isso, com essa experiência, a maturidade. Às vezes é um cara até que auxilia esses jovens e consegue ter uma noção. Até a gente fala, aquele cara que tem a bagagem, não corre à toa, ele sabe correr, sabe os atalhos do campo. Assim como o Samuel Venâncio, quando ele tá jogando lá no ataque. Samuel, olha a moral que eu vou te dar, hein? Você também sabe os atalhos para fazer um gol, hein? Quebrei seu galho nessa, hein? Ele brincou. É duro, hein? Ó, tô te dando moral, você ainda vai falar, é duro?
Valeu, Sou Júnior bom Brasil. artilheiro, sei disso, já te vi jogando. Eu fiquei sabendo que você joga fácil também, Jubras. Aham, aqui eu e Pancieri, dois pernas duras. 11h47, o Cruzeiro então trabalhando também outras questões nos bastidores. Você chegou a acompanhar Emerson Pancieri, o André Luiz Araújo. Ele foi gerente de conteúdo durante algum tempo da gestão passada. Quando saiu, o torcedor lamentou muito, né? O André, ele era gerente de conteúdo do Cruzeiro e aí ele acabou sendo demitido em agosto de 2018 e agora vai voltar para o clube, talvez para fazer o que fazia na gestão passada. Tá tudo certo, Cruzeiro deve oficializar. E uma informação até hoje em dia, dos colegas Simões e Guilherme Pio, outro que pode retornar para alguns projetos especiais é o Marco Antônio Lage. O Marco Antônio Lage, ele juntamente com o André Luiz Araújo, eles estavam na CEMIG, eles devem deixar a CEMIG, o André já está certo, o Marco Antônio Lage finaliza algumas questões, ele pode fazer parte de alguns projetos especiais no Cruzeiro. O clube deve confirmar todas essas informações nos próximos dias. Daqui a pouco voltamos com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes Pancieri. Samuel Venâncio com o noticiário do Cruzeiro. O clube não só no futebol, Júnior Brasil, mas na área administrativa, por exemplo, o André na parte de conteúdo, Lage, é uma pessoa influente, principalmente no ramo da comunicação. E aí? Sem dúvida, Marco Antônio Lage agrega demais pela credibilidade, pelo histórico, por tudo que ele representa e sendo colocado na área certa. Vou bater palma, soma muito a volta dele, porque não foi tratado devidamente na gestão anterior.